Olá, galerinha! Mais uma aula de matemática para vocês, a aula 8, para o sexto ano, A e B de matemática. Vamos estudar agora radiciação. Então, vamos lá. Quando nós começamos a estudar operações, a gente aprendeu que a adição é a operação inversa da subtração, são inversas. A operação da multiplicação é inversa da divisão e vice-versa. Agora, nós vamos aprender a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, vamos olhar aqui esse exemplo que ele dá aqui. A origem do 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Eu posso escrever nessa forma de multiplicação ou nesta forma de potenciação. 3 vezes 3 dá 9, 3 ao quadrado também resulta no 9. A mesma coisa acontece com o número 25, que quem dá origem é o 5, e aí, porque 5 vezes 5 é 25 e 5 ao quadrado também é 25. Quando a gente consegue entender esta parte aqui da multiplicação e potenciação, a gente consegue entender da onde vem a origem da palavra raiz. Então, raiz do 9 é 3, pois 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, resulta em 9. A raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é igual, ou 5 ao quadrado, é igual a 25. Então, se eu extrair a raiz do 9, eu vou obter o 3. Se eu extrair a raiz do 25, eu vou obter o 5. E a gente se lê da forma que está aqui, ó. Raiz de 9 é igual a 3. Olha lá, ó. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Indicamos raiz quadrada pelo fato de que o 3 também pode ser a origem do 27. Se eu tiver uma multiplicação contínua de 3 fatores, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, ou 3 ao cubo é igual a 27. Nesse caso, a gente fala que a raiz ela é cúbica. A raiz ela também tem um expoente. Nesse caso, de 3 multiplicações sucessivas, quem deu origem ao número 27, mas agora pensando na raiz cúbica, foi o número 3. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Agora, vamos aprender como a origem do nome das coisas, igual a gente teve lá na potência. A base, o expoente e a potência, aqui também a gente tem os nomes. Então, quem está dentro da minha raiz, que aqui no caso é o A e o N, são números naturais. Então, aqui eu vou ter um número, e aqui no meu radical, aqui, da raiz, vai ter um outro número. São números naturais. E não pode ser o 1. Ele tem que ser, natural maior que 1. O N tem que ser maior que 1. Aqui, no caso do índice da raiz. O A, ele é chamado de radicando. O B, ele é chamado de raiz. O N é chamado de índice da raiz. E o símbolo a gente chama de radical. Agora, alguns exemplos para vocês. Se eu extrair a raiz quadrada de 16, tem um 2 pequenininho aqui no meu radicando. Se eu extrair a raiz quadrada de 16, eu vou obter o 4, pois 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, é igual a 16. Vou extrair a raiz cúbica de 8. Quem deu origem foi o 2, pois 2 elevado ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é o 2. Agora aqui, raiz quarta de 81. Tem um 4 aqui pequenininho, dentro do meu radicando. Vai ser igual a 3. Por quê? Nós já vimos lá em potenciação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a
3. Agora vamos pensar geometricamente. Aqui eu tenho um quadrado dividido em 4 partes, aqui ele está dividido em 9, aqui ele está dividido em 16. Geometricamente, esse lado tem 2, esse lado tem 2. Então, ele está aqui embaixo, ó, na tabela. 2 vezes 2, eu posso escrever na forma de potência, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se eu extrair a raiz desse 4, vai dar 2. Pois 2 vezes 2 é 4. Aqui, ó, eu tenho 9 quadradinhos, eu tenho 3 na horizontal, eu tenho 3 na vertical. Se eu fizer 3 vezes 3, vai dar 3 ao quadrado, ou eu posso fazer a multiplicação e dar 9. Se eu extrair a raiz de 9, eu vou voltar no meu 3. Por isso que a gente fala que ela tem ida e volta, é vice-versa. É o contrário as duas operações. Aqui, ó, eu tenho 4 quadradinhos na vertical, 4 na horizontal. Então, ó, 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é igual a 16. Se eu extrair a raiz de 16, é igual a 4. Por isso que a gente fala que a operação é contrária. Outro exemplo, agora a raiz de 25. Eu tenho 5 quadradinhos e 5 quadradinhos. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é igual a 5. Agora, eu vou pensar nas minhas expressões numéricas quando eu tiver raiz quadrada. Então, eu tenho uma ordem para efetuar, lembra das expressões? Primeira linha, eu vou efetuar as raízes quadradas e as potenciações. Segunda linha, as multiplicações e divisões. Terceira linha, efetuar as adições e subtrações. Também tenho que seguir a ordem de chaves, colchete, de parênteses, colchetes e chaves. Senão eu erro no meu cálculo. Vamos observar aqui alguns exemplos. 9 mais raiz de 64 menos 3 vezes 2. Primeiro, eu vou extrair a raiz de 64. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, 9 mais extraiu a raiz, copia todo o resto. Agora, eu preciso efetuar a multiplicação. Então, 9 mais 8 menos 2 vezes 3, 6. Aqui, agora, ele fez na ordem que está aqui, ó. Então, primeiro eu vou fazer 9 mais 8, que deu 17. Depois, eu vou subtrair 6, que deu 11. Se vocês seguirem as ordens corretas, vocês não vão errar. Agora, a gente vai estudar esse módulo 61, que ele fala da potência e da raiz na nossa calculadora. Então, a nossa calculadora, ela tem algumas características que você tem que observar para você conseguir fazer a potência e extrair a raiz. Se você estivesse fazendo na calculadora 2 elevado a 10 e você não utilizar o código certo para a potência, você teria que fazer o 2 vezes 2, olha, 10 vezes, para descobrir qual era o número. Mas a gente tem um símbolo na calculadora que facilita a nossa vida. Então, eu faço 2, procuro o símbolo lá na calculadora do elevado, que seria a potência, e coloco digitado quanto é o meu expoente e depois aperto o sinal de igual. E aí eu consigo saber quanto é. No chat, a Pro tira dúvida um pouquinho melhor de vocês sobre esse módulo, tá? Temos também o cálculo da raiz quadrada. Eu vou ter que procurar esse símbolo aqui, ó. Então, algumas calculadoras, primeiro eu digito o número e depois eu aperto o símbolo da raiz quadrada. Outras não, depende da calculadora que vocês tiverem em casa. Então, eu gostaria que vocês fizessem os testes aí com alguma calculadora de vocês, para testar onde é a potência, onde é a raiz quadrada. Os exercícios desse módulo vai pedir para usar a calculadora, ok? Para casa, vocês farão os exercícios das páginas 74
a 79. A Pro errou aqui. São todas, 74 a 79. Exercícios de aplicação e propostos. Eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas no chat. Bons estudos. Beijos, até o chat.